primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu falo fisioterapia? Não vale falar massagem, hein? A gente sempre pensa no fisioterapeuta como aquele profissional que vai reabilitar a gente após um acidente. Correto, mas hoje eu vim mostrar para vocês o que ninguém nunca mostrou, que é a neuropediatria. E claro que eu fiquei de butuca na aula inaugural de fisioterapia que puxou esse tema incrível. Afinal, o que é a neuropediatria dentro da fisioterapia? É a área que trabalha com o desenvolvimento motor das crianças, principalmente ali do nascimento até o primeiro ano, para acompanhar todo esse desenvolvimento, né? Desde o controle corporal, da movimentação, até a criança começar a gatinhar, levantar, andar. Claro que, né, em patologias esse acompanhamento pode ser para a vida inteira, mas principalmente ali nesse primeiro aninho e durante a idade da criança, né? Porque pediatria vai até ali aos 17 anos, já ainda entra em pediatria. E você, já pensou em trabalhar com crianças? Olha só esses pezinhos, essas bisnaguinhas, que vontade de morder. Mas eu conheço gente que quer trabalhar com isso, mas que tem um propósito muito maior. A neuropediatria já faz parte da minha vida, né? Vou respirar para mim não me emocionar. Ah, meu Deus, eu me emociono junto. Porque assim, eu tenho uma filha de 17 anos, né? Eu sou mãe de gêmeas e uma das minhas filhas teve paralisia cerebral na hora que ela nasceu, né? Então, hoje ela é cadeirante. Então, é essa área que na verdade, foi pela Helena que eu entrei, né? Então, eu trabalho em outro ramo e de tanto ver a Helena fazer as físios e estar convivendo com isso, me despertou o interesse em fazer fisioterapia. Então, estou no 7º período, quase já na reta final. Pezinho na reta final. Daí tem aquele misto de sentimentos, de um pouquinho de medinho do novo e a ansiedade do futuro, né? E eu sei que eu vou poder ajudar ela, né? Muito além de mãe, eu sei que, como que é que fala, a casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas assim, estou disposta a fazer minha parte, foi por isso que eu comecei. Então a gente já conseguiu entender o que é a neuropediatria dentro da fisioterapia. Mas e a avaliação neuropediátrica? Como que ela funciona? Algumas pessoas, elas não fazem ideia da importância de uma avaliação neurológica. Muitas vezes as mães nem imaginam que o bebê pode ter alguma alteração. Então, às vezes um bebê nasce prematuro, ficou na UTI, neonatal, teve alguma lesão, uma falta de oxigênio ou uma hemorragia cerebral, enfim, vários tipos de lesão que podem acontecer. E essa mãe, ela não sabe, não imagina que esse bebezinho pode vir a ter algum dano motor ou de desenvolvimento lá na frente. E muitas vezes, quando o bebezinho é muito pequeno, realmente ele não demonstra alterações motoras. E aí a mãe só vai perceber em fases do desenvolvimento, por exemplo, que o bebê começa a engatinhar, que ele deveria começar a engatinhar e ele não engatinha, ou que ele deveria estar sentando ou controlando a cabeça. Então, às vezes, em fases mais posteriores que ela acaba perdendo o desenvolvimento da criança, a fase de desenvolvimento. Então, por isso, uma avaliação com um profissional é muito importante. Eu digo que, fora do Brasil, todos os bebês passam com avaliação com um profissional da fisioterapia ou com um osteopata, que consegue já identificar se o bebezinho tem alguma alteração ou não, para intervir em fases iniciais do desenvolvimento. Então, por isso, essa avaliação neurológica, que vai avaliar a integridade do sistema nervoso central do bebê, mas que é através de uma avaliação da movimentação espontânea do bebezinho. Na prática, como que é realizada essa avaliação? Então, assim, na prática, dependendo de cada faixa etária, nós temos uma escala, uma estrutura de avaliação para esse bebê ou para essa criança, enfim. Então, dependendo da idade do bebê, esse bebê ele vem para a clínica, vem acompanhado com a família e nós fazemos uma avaliação da movimentação espontânea. Se é um bebê que não responde, não se movimenta muito, eu provoco movimentos nesse bebê e espero respostas. Se ele não me responde de uma maneira adequada, é um bebê que possivelmente precisa de uma intervenção. E que nem você falou ali, que eu tava de butuca na tua palestra, que a mãe fala que o bebê engatinha, mas logo o bebê não engatinha. Daí o que você faz? Então, a gente precisa analisar como é que tá esse comportamento do bebê, né? Às vezes, como é que é esse engatinhar que a mãe tá falando? O bebê tá engatinhando de 4 apoios? Ou o bebê tá com alguma dificuldade arrastando uma perninha? Ou o bebê só se arrasta com os bracinhos? Então, a gente precisa entender, porque às vezes a mãe fala, ele se locomove, ele engatinha, mas ele tem um padrão atípico, então a gente precisa intervir, porque principalmente
muito em fases iniciais do desenvolvimento, a gente precisa pensar em prevenção. Então, prevenir, por exemplo, que esse bebê venha a ter alguma lesão, alguma alteração na coluna, no quadril, né? Então, às vezes, alguma alteração postural mais difícil de corrigir na vida adulta. Então, a gente precisa prevenir. A gente sempre diz aquele ditado: se eu não tô doente, eu não vou no médico. Mas, independente se o bebê apresenta ou não atrasos, se o parto foi tudo ok ou não, por que é importante você levar o bebê para essa avaliação neuropediátrica? Sempre que possível, até nós temos vários parceiros pediatras aqui na cidade que eles já encaminham, né? Às vezes percebe algum detalhezinho ali já no início do desenvolvimento, eles já encaminham. E às vezes tem aqueles pais que são mais ligados, que ficam pesquisando as coisas, né, nas redes sociais, na internet, e acabam trazendo também. E às vezes a gente acaba ajustando, muitas vezes até uma dificuldade de amamentação, uma dificuldade de sono, pode estar relacionado com alguma tensão, alguma alteração que o bebezinho tem ali no corpo, né? Porque o próprio parto, ele é um trauma para o bebê. Seja ele por via natural ou por cesariana, ele pode causar impactos no corpinho do bebê. Então é importante que todo bebê, sim, sempre que possível, passe por uma avaliação fisioterapêutica especializada. E, gente, essa aula de hoje foi um boom de inspiração. E eu vou seguir de butuca por aqui e vou terminar o quadro de hoje com essa frase da professora Luana. Nós não queremos formar apenas fisioterapeutas, nós queremos formar profissionais que constroem recomeços.